agora no programa temos uma rubrica com o Banco de Portugal. O Banco de Portugal? Com certeza, porque isto é um programa credível, pensas o quê? Assim é que é. Luís Vaz, do Banco de Portugal, está de regresso à nossa tarde. Desta vez vamos esclarecer tudo sobre o que é uma conta de serviços mínimos bancários e como é que ela funciona. Um grande aplauso, por favor. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, Luís. Obrigado. Aposto que está a pensar no crepe de chocolate ali atrás, não está? Estava. Aquele crepe está Tem um ar delicioso, tem um ar delicioso. Bem, Luís, vamos começar pelo básico e tentar perceber o que é isto de uma conta de serviços mínimos bancários. Então, uma conta de serviços mínimos bancários é uma conta bancária que reúne um conjunto de serviços essenciais bancários que tem esta característica muito importante que é tem um custo que é reduzido e limitado por lei. Portanto, a conta, enfim, quanto à ordem, uma coisa que hoje, uma conta bancária hoje, um instrumento de gestão do nosso dinheiro muito importante, por questões de segurança e de comodidade, devemos ter uma conta. E desde que esta conta foi criada, o objetivo sempre foi facilitar o acesso aos bancos e, portanto, o custo desta conta é naturalmente muito competitivo quando comparado aos preços que os bancos em geral praticam. Ok. E quanto é que custa uma conta assim? O custo máximo anual desta conta é de 5,22€ por ano. Por ano? Pois é. Pronto. E este valor é obtido todos os anos, portanto, isto em 2025. Ele é calculado todos os anos com base no indexante de apoios sociais, que é publicado pelo Governo, e representa 1% desse IAS. E desse ponto de vista é, portanto, controlado, o seu valor oscila todos os anos, um pouquinho, mas de facto é estabelecido todos os anos. Este é um valor máximo, este é um valor máximo, 5,22€ por ano. O que significa que há bancos que praticam, por esta conta, valores inferiores. A sugestão que eu faço é que vão ao portal do cliente bancário. Sim. E consultem o comparador de comissões, que é uma ferramenta que existe no portal do cliente bancário, que permite selecionar um determinado serviço bancário e comparar o custo desse serviço prestado por vários bancos. Ok. Portanto, isso é assim fácil que de se deve fazer. fazer, é mais fácil. E que serviços é que estão incluídos? Ora bem, é uma conta bancária, tem associado um cartão de débito, o famoso cartão multibanco. Exato. Tem depois aquilo que é normal numa conta, é possível fazer depósitos, levantamentos, pagamentos sobre a conta, débitos diretos e transferências. Dentro das transferências só temos que ter atenção a alguns limites. Transferências feitas desta conta para uma conta no mesmo banco não tem limite. Para contas noutros bancos existe um limite que é de 48 operações, 48 transferências. Seja qual for o valor. Seja qual for o valor. Okay. Durante o ano, 48, e há ainda transferências feitas através do MBWay, portanto, que são aplicações de pagamento. Já agora, o MBWay, há bancos que não cobram nenhuma taxa e há outros que cobram, não é? Mas isso é um outro tema. Eu sei, mas estou a aproveitar porque estou aqui a falar com um especialista do Banco de Portugal. Exatamente. A dizer, é assim que acontece, não é? Correto. Que o meu é dos que cobra. Ora bem. Correto. Mas aqui nas operações, portanto, nas transferências MBWay, desta conta, portanto, associadas a esta conta, existe também um limite de 30 operações por mês, no valor máximo de 30€ cada. Agora, estes são limites, e, portanto, este é o pacote, a gente chama o pacote de serviços que estão incluídos nos tais serviços mínimos. Sim. E que estão incluídos nos 5,22€ por ano. Porque é possível contratar outros serviços. Mas pode ir além destes limites. Paga é à parte. E da mesma forma também pode ter outros produtos bancários. Por exemplo, pode ter créditos à habitação, pode ter cartões de crédito, pode ter contas de depósito a prazo. Tudo isso é possível, só que não está incluído no conjunto de serviços, no pacote de serviços mínimos. E, portanto, o pagamento é feito à parte. O cliente que quiser esses outros serviços pode contratá-los, mas paga à parte se tiverem custos, naturalmente. E quais são esses outros serviços que é possível contratar? Já percebi. Qualquer serviço bancário, é isso que eu estava a dizer. Portanto, seja um crédito,
enfim, de crédito à habitação, crédito automóvel, cartão de crédito, pode ser uma poupança, um serviço de poupança, portanto, uma aplicação de poupança como um depósito a prazo. Muito bem. E quem é que pode ter uma conta de serviços mínimos bancários? Qualquer pessoa pode ter. Eu posso ter uma conta de serviços mínimos bancários, a Tânia pode abrir uma conta de serviços mínimos bancários, só tem que cumprir uma condição, uma única, que é, essa tem que ser a sua única conta. Portanto, não tem nenhuma relação com o rendimento, às vezes há confusões quanto a isto, certo. Não há nenhuma relação com a idade, não tem nenhuma desse tipo de restrições. Existe só esta condição, que é, essa tem que ser a única conta no sistema bancário em Portugal. Ok. Pronto. Se a conta for aberta por mais do que uma pessoa, por exemplo, por 2 pessoas, então as duas têm que cumprir este critério. É a regra geral. Se eu abrir uma conta com a minha esposa, tem que, quer para mim, quer para ela, tem que ser a única conta. Agora, esta é a regra geral, mas há exceções, e eu gostava de destacar só aqui uma, que eu acho que é particularmente interessante e importante, que é, se uma das pessoas que abriu esta conta tiver mais do que 65 anos, então a lei é menos exigente. Eu passo a explicar. Eu tenho uma mãe que tem mais de 65 anos e, portanto, ela decide abrir uma conta de serviços mínimos bancários. Eu posso abrir com ela e eu, como ela tem mais do que 65 anos, não estou obrigado a ter apenas aquela conta. Okay. A mesma coisa é verdade se eu tivesse a abrir uma conta com alguém que tivesse um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60%. Portanto, aqui há uma exceção que foi aberta na lei, basicamente eu acho que é fácil de entender, porque muitas vezes as pessoas com uma certa idade querem que os filhos sejam também titulares da sua conta, mas isso obrigaria o filho a ter apenas aquela conta, não é? Certo, claro, seguindo o raciocínio. Então abriu-se aqui uma exceção e o filho, neste caso, pode ter outras contas e ainda assim, em conjunto, abrem uma conta de serviços mínimos bancários. Muito bem. E agora, como posso abrir essa conta? É muito fácil, se não tem conta, banco, abre em qualquer banco. Se já tiver uma conta bancária, que é a situação de muitos portugueses, claro. Tem que decidir se quer ficar no mesmo banco e então pede para converter a sua conta bancária numa conta de serviços mínimos bancários, ou então, se quiser mudar para outro banco e abrir noutro banco a tal conta de serviços mínimos bancários, vai ter que encerrar aquela que tem atualmente, para cumprir o critério de ser a sua única conta. Precisamente. Aqui só 2 pormenores. Primeiro, a abertura, encerramento, conversão de conta não pode ser cobrado nenhuma comissão por estas operações pelos bancos, assim como o banco também não pode, o banco comercial não pode exigir, por exemplo, um montante mínimo de abertura ou a contratação de outros serviços, nada disso é possível. E um ponto que eu gostava de, se mais nada, retivessem deste programa, que é, este é um direito, todos nós, já expliquei, podemos de facto ter este direito e usar este direito, mas é fundamental que as pessoas percebam que têm que ser elas a ter a iniciativa de ir ao banco e pedir. Sim, sim. Porque eu diria que os bancos não vão ter com a pessoa para lhe sugerir esta conta. Sim, pois isso é importante saber. Pronto, e para terminar, que bancos é que oferecem este serviço? Ora, essa é a parte mais fácil. Todos os bancos que comercializam, que vendem este tipo de produtos que eu referi, no pacote de serviços mínimos bancários, estão obrigados por lei a disponibilizar esta conta. Muito bem. Portanto, qualquer pessoa que cumpra os critérios, a essa pessoa não pode ser recusada, em princípio, a abertura de uma conta de serviços mínimos bancários. Muito bem. Vamos espreitar aqui o Instagram do Banco de Portugal. Obviamente tem Instagram, tem site e pode fazer estas simulações também. E isto é muito importante. Portanto, esta é a página e tem muitos artigos que o vão com certeza esclarecer sobre estes e outros temas. Bom, muito obrigada. Até breve. E que não se levante. E que esta parceria continue por muito tempo. Muito obrigada. Um grande aplauso. Obrigado. Obrigada.